a fase onde nós, psicoterapeutas, ajudamos aos pacientes a reconhecer esses esquemas, esses comportamentos, essas crenças, né, que trazem, né, prejuízos e que provocam algum tipo de efeito na vida e no meio dele, certo? Então, a gente vai trabalhando na terapia do esquema, por exemplo, eu tenho inúmeros questionários, inúmeros exercícios, né, que eu faço com o paciente para facilitar esse reconhecimento, para facilitar esse conhecimento dele, desses efeitos, né, e desses comportamentos que provocam, porque até então, normalmente esses comportamentos, eles não são reconhecidos. Por quê? Porque é comum a nós, né, esses comportamentos, então eles já são conhecidos por nós, então muitas vezes nós não reconhecemos como algo que traz um prejuízo, porque a gente sempre está repetindo esse comportamento e já é normal eu me comportar assim, ou eu agir assim, ou eu pensar assim, né? E aí a gente sempre tira a brincadeira da síndrome da Gabriela, né? Então, mas eu sempre ajo assim, eu sempre penso assim, eu sempre me comporto assim, né? E aí você não consegue perceber o quanto esse sempre se comportar assim traz prejuízos, porque você não consegue reconhecer isso, porque para você isso é natural, é aquilo que você conhece, né? Então, nessa primeira fase, a gente trabalha muito esse reconhecimento, certo? Depois a gente passa para a fase da identificação, certo? Que é fazer a identificação a partir desse reconhecimento desses comportamentos e dessas emoções, né? Que estão muito atreladas a esses mecanismos de defesa, que estão muito atreladas às crenças que foram desenvolvidas, e aí tem toda essa fase da transgeracionalidade, né, que é trazida de geração em geração. A gente começa a identificar e, inclusive, a nomear, certo? Esses comportamentos, que são, de uma maneira geral, compulsivos e automáticos, né? Porque você não consegue controlá-los, principalmente porque você ainda não consegue identificá-los. E aí, a partir do momento que você começa que você reconhece que esses comportamentos existem, que você reconhece que esses comportamentos, eles trazem sim prejuízos, e você começa a identificar a motivação desses comportamentos, né? A fala do fulano, o que é que está atrelado, o que é que está voltada a partir daquela fala, né? Que foi um comportamento que é uma maneira na qual você era atingida ainda enquanto criança a partir dessa mãe, a partir desse familiar, né? Ou de alguma situação passada que você vivenciou, certo? Então, tudo isso a gente busca essa identificação no processo terapêutico para justamente esse paciente, esse indivíduo, esse sujeito, ele passe a nomear isso na vida dele. Por exemplo, eu identifico que esse meu comportamento, a forma como eu me comporto, relacionado por exemplo, aquele meu colega de trabalho, tem a ver, certo? Com aquele meu comportamento que eu tinha, que era um mecanismo de defesa meu, para me proteger de algo que minha mãe fazia comigo, ou que meu pai fazia comigo, ou que eu vivenciava, por exemplo, lá na minha infância, certo? E aí, gente, isso é automático. A gente reage aos fatos, às vivências, às nossas histórias de vida, a partir daquilo que foi um aprendizado para mim anterior, né? E se eu não reconheço isso, se eu não identifico isso, isso tende a só se repetir e não ser gerador de transformação na minha vida, né? Então, esses primeiros 2 pontos aqui que a gente trouxe, né, é justamente primordial para a vida de vocês, né? Não só como pessoas, mas como profissionais, né? Talvez você tenha crenças aí relacionadas à tua própria profissão
que foram desenvolvidas a partir de vivências, né? Por exemplo, quando a gente falou na aula passada de educação financeira, talvez você tenha crenças relacionadas à tua profissão agora de psicólogo, que psicólogo tem que trabalhar socialmente, tem que atender de forma social, tem que cobrar um valor baixo ou tem que trabalhar de graça, né? Porque é uma profissão que eu estou aqui somente para ajudar as pessoas e que essa ajuda não pode haver cobrança financeira, certo? Você pode, tá cheio de crenças relacionadas a isso, porque a gente aprende isso fora. A gente aprende, como assim você quer ajudar as pessoas e você quer cobrar por isso, né? Então, existe esse tipo de crença. E existe essa mentalidade ainda, né? Então, por exemplo, você precisa reconhecer que isso existe. Você precisa identificar se isso é uma crença sua. E aí, por exemplo, a gente percebe que muitos psicólogos, quando estão atendendo, só trabalham cobrando valores sociais. E aí, muitas vezes, não é que a gente não possa fazer isso. Eu trabalho com valor social, mas, por exemplo, eu aprendi que eu preciso valorar o meu trabalho, valorizar o meu trabalho. Então, por exemplo, hoje eu atendo 3 pacientes a valor social, não mais do que isso. Todos os meus outros pacientes, eu cobro o meu valor, aquele meu teto, certo? Que eu estipulei para cobrar. Certo? Eu tenho esse valor social porque é uma responsabilidade social minha que eu tomo para mim, certo? Eu já trabalhei em projetos também de forma gratuitas, né? Atendi mais de 3 anos em um projeto social aqui em Fortaleza, atendendo mesmo toda semana, eu passava a tarde lá atendendo de forma gratuita. E eu não tenho problema com isso, mas eu aprendi também que, ok, uma das minhas missões de vida enquanto psicólogo é ajudar as pessoas a transformar a vida delas, certo? Ok, mas eu estudei para isso. O meu curso, a minha faculdade foi muito cara, os cursos que eu faço, as minhas formações são muito caras, e eu vou cobrar sim por isso. Certo? Então, às vezes, por trás dessa cobrança social de alguns psicólogos, tem a ver com essa crença, gente, de que eu não posso cobrar muito, porque aqui é um trabalho social que eu estou exercendo e eu não posso, porque as pessoas não podem pagar, certo? Então, às vezes, a gente não se percebe nisso, certo? E aí, por favor, não vão sair dizendo aí que a professora Marília disse que psicólogo não pode atender de forma social. Eu atendo, né? Eu tenho 3 pacientes que eu cobro valor social, certo? Mas você precisa também entender aonde você está nessa perspectiva, certo? E aí, se você se reconhece, se a tua missão de vida é atender somente pacientes de forma social, ok, manda brasa aí nessa tua responsabilidade social, se isso for uma missão de vida para você, certo? Mas se não é, se pergunta se não existem crenças que estão atreladas a isso e que fazem você ter dificuldade, inclusive, de cobrar pelo teu serviço, certo? Isso é muito falado. Por exemplo, se você vê profissionais, por exemplo, como o Bruno Rodrigues e outros psicólogos que trabalham na rede social, eles falam muito dessa questão, dessas crenças a respeito dessa cobrança que muitos psicólogos não conseguem fazer porque tem medo de cobrar, né? Então, essa é uma perspectiva que vocês precisam pensar, né? E vocês precisam ter autoconhecimento sobre isso, certo? E aí, outro ponto que a gente precisa observar, gente, é de praticar a nossa autorresponsabilidade. Porque muitas vezes nós nos colocamos como vítimas. Eu não fiz isso porque eu não consegui isso. Eu não estudo porque eu não consigo comprar um livro. Eu não vou colocar o meu consultório porque eu não sei, eu acho que eu não sou capaz. E aí a gente vai se enchendo de vitimizações
e a gente não pratica a autorresponsabilidade. Então, por exemplo, um exemplo aqui para vocês agora, nesse processo da academia, não se vitimizem, por exemplo, gente, em relação à questão do estudo de vocês. Não esperem pelos professores, não esperem pelo material do professor, pelo slide do professor, não esperem pela própria universidade te dar condições. Claro, a faculdade, os professores, eu, enquanto coordenadora, temos a responsabilidade de dar a vocês materiais, condições de estudo, uma boa infraestrutura. Nós sabemos disso. Mas vocês, enquanto alunos, enquanto discentes, precisam também ter a autorresponsabilidade de ser responsáveis pelo próprio curso de vocês. Então, você não pode ficar esperando só pelo material do professor, certo? Vai buscar, a internet está aí, né? O advento da internet, nossa, ela tem materiais aí, gente, tem vídeos no YouTube que você sai, um graduado, certo? Numa área, se você ficar assistindo vídeos no YouTube, certo? Então, não esperem, né? Tenha autorresponsabilidade. No seu emprego, né? No seu trabalho, na atividade lá da sua gestão, né? Não espere pelo outro colega. Porque o colega não faz, eu não vou fazer. Porque o colega chega atrasado, eu vou chegar atrasado também, né? Ou seja, eu não faço isso porque a empresa não me dá essa condição, porque eu não faço isso porque a empresa não paga bem, né? E aqui eu estou trazendo experiências aleatórias, tá? Mas para falar sobre a gente eliminar na nossa vida essa questão dessa vitimização. Ela traz prejuízos para nós, ela trava a nossa vida, né? E a gente deixa de avançar em muitas coisas na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional por causa dessa vitimização, certo? Outro ponto interessante da gente pensar, gente, é a gente praticar o perdão, a empatia e a compaixão por nós e pelo outro, né? Inclusive, já existem abordagens psicológicas que estão voltadas, por exemplo, para compaixão, né? Então, são abordagens que, inclusive, são abordagens extremamente mais contemporâneas, que já são de quarta geração, né, da psicologia, e que trabalham especificamente sobre a compaixão, sobre você ter compaixão de si mesmo, de você ter compaixão do teu passado, do teu comportamento, e a partir dessa compaixão, você desenvolver estratégias, não é para se vitimizar, mas você buscar dentro daquilo que você foi vítima, se perdoar por isso, ter compaixão de si mesmo, a partir de alguns comportamentos que você desenvolveu nessa perspectiva desse fato que te aconteceu, mas que você não deixe, né, que isso se torne você, que esse fato não seja você, né? Que isso determine você, que isso determine a tua vida, né? Mas que você tenha compaixão de ser quem você é hoje, que pode ser resultado de algo que te aconteceu no passado, mas que você elabore a partir disso estratégias, né? Que alavanque a tua vida. Certo? Não esquecendo o que te aconteceu, mas não deixando que isso te determine, certo? E praticando, então, inclusive, essa empatia para com o outro, né? Entendendo que o outro também tem os lixos emocionais dele, que o outro também tem as vivências, e que muito daquele comportamento que ele tem em relação a você está 100% atrelado a esses lixos emocionais, né? A essa falta de autonomia emocional, a essa falta de autoconhecimento sobre aquilo que ele é, sobre aquilo que aquele comportamento dele representa na vida, na tua vida ou na vida de outras pessoas,
certo? Então, a própria academia, né, de psicologia, o desenvolver, o desenrolar aí do processo dos 5 anos aí de curso, vai trabalhar vocês em relação a isso. Porque vocês vão ter esse autoconhecimento e vão aprender a ter estratégias de conhecer também o outro, né? De se ligar, de ter aquele start de reconhecer que aquele comportamento que o outro tem em relação a você tem a ver com aquele fato, com aquele acontecimento, com aquela crença que aquele indivíduo e aquele sujeito tem. E que muitas vezes ele não tem autonomia sobre isso. Por quê? Porque ele desconhece ainda, né? Então, a gente tem que praticar isso, né? E vocês vão ter, sim, tempo suficiente para isso, né? E nós estamos aqui justamente para isso, né? Para aprender, para reconhecer e para reciclar esses comportamentos, né? Para encontrar novas formas, né? Novas conexões, né? A gente aprende, por exemplo, na disciplina de genética, vocês vão ver isso, de neuroanatomofisiologia, e para quem estuda neurociências, de que é possível, é totalmente possível a gente transformar, né, e reciclar e encontrar novos caminhos neuronais, certo? E esse não é que eu vou desaprender, ou não é que eu vou esquecer, ou não é que aquilo vai sumir da minha vida, mas eu consigo estabelecer novas formas de lidar, novos caminhos de traçar, novos caminhos neuronais, certo? Novos neurônios que vão transitando em novos caminhos, vão criando novos caminhos. Eu acredito que vocês conseguem imaginar, né? Por exemplo, tenta puxar aí uma foto de um aglomerado de caminhos neuronais, né? Então, é possível criar novos caminhos, né? A neurociência já provou isso. E o que é esses novos caminhos? É justamente essa reciclagem desses comportamentos. É o encontro de novas formas de lidar com fatos, com situações, com eventos, com episódios que aconteceram ou que, porventura, venham a acontecer na nossa vida, certo? Então, gente, eu deixo aqui essas recomendações, né, essas sugestões, para que vocês possam começar a estabelecer, né, esses novos caminhos na vida pessoal e na vida profissional de vocês, certo? Então, de acordo, então, aqui com a psicologia, né, a inteligência emocional é a capacidade de identificar, de lidar com as emoções e sentimentos pessoais e de outros indivíduos, né? Um exemplo é a pessoa que consegue terminar suas tarefas e atingir suas metas, mesmo sentindo-se triste e ansiosa ao longo de um dia de trabalho. Isso é inteligência emocional. Mesmo diante daquela dificuldade, mesmo diante daquele episódio, daquele acontecimento difícil que me ocorreu, ou mesmo diante daquela situação dificílima que eu esteja passando e que emocionalmente eu esteja abalada, fragilizada, eu seja capaz, né, não só de identificar isso, mas de transformar ou de aplicar ou de atingir aquela minha meta mesmo diante dessa situação. Isso é inteligência emocional, né? E aí, a inovação emocional, ela parte justamente da mescla, ou seja, do princípio, não só do conceito de inovação, que é inovar, que é fazer novo, trazer novas perspectivas, formular novos caminhos neuronais, com o conceito da inteligência emocional, né? Ou seja, renovar, recriar, né, caminhos para lidar com essas emoções internas e emoções externas, né, que acontecem diariamente na nossa vida, certo?
Então, o que vai ser apresentado para vocês hoje pela Heloísa Capella parte desse pressuposto, né, desse conceito de inovação emocional, que aí já estou deixando aqui o conceito para vocês, que parte da junção, né, dos conceitos que a inteligência emocional traz e sobre os conceitos que a própria inovação traz, e aí trazendo para essa perspectiva da psicologia, é justamente esses novos caminhos neuronais, esses novos caminhos, essa criação de novas formas, essa recriação de novos reconhecimentos das nossas emoções, para que a gente possa lidar melhor no dia a dia com o nosso trabalho, com as nossas atividades laborais, com as pessoas de uma maneira geral. Certo, gente? Ok.